Amém? Glória a Deus. Paz seja convosco, né? Glória a Deus, louvado seja o Senhor pela oportunidade, nós estamos aí para honrar e glorificar o Senhor, e a ministração nessa noite vai muito de encontro, né, com as colocações do Guilherme aqui nesta noite, né, e eu creio que Deus vai continuar falando com a igreja, fortalecendo o seu povo, capacitando, né, para nós irmos adiante, porque o nosso dia a dia, né, traz as dificuldades, traz dores, traz preocupações e tantas coisas mais. O que fazer nos piores dias das suas vidas, das nossas vidas, né, irmãos? Quantas dificuldades passamos, temores e tensões. Antes, abra a sua Bíblia no Salmos 91:11. Salmo 91:11. Diz assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Amém? Amém, irmãos. Quais as dificuldades que encontramos em nossos dias, irmãos? Sabemos, assim como um dia de hoje, um dia quente, um dia de muito calor, os dias passados, né, as atribulações que nós já passamos, mesmo que não tenhamos algum problema psicológico ou algo parecido, né, a própria medicina já diz, né, os psicólogos, que todos passam por problemas, né, de dificuldade nos vossos pensamentos, através dos anseios, temos as dores, temos as percas nas nossas vidas, pessoas que passam e tantas coisas mais. Em algum momento da sua vida, você já deve ter se encontrado em um abismo, e então pergunta, o que vai acontecer? Vocês já viram naqueles filmes um abismo, né? Você vai entrando, você vai passando por lugares, aí você encontra lugares sem saída, situações em que você não consegue passar, problemas logo à frente e mais problemas, e então você volta, mas aí você começa a perceber que você passou já por determinados caminhos, você já passou por certas situações aonde você fala, por aqui eu não vou mais, por aqui não adianta, então você vê que você tem que ir por outro caminho. Então o que quer dizer? Que você começa a adquirir experiências na sua vida, você começa a tomar decisões diferentes. Às vezes as pessoas podem vir dizer tais coisas, faça assim, faça assado, mas você já sabe as decisões a ser tomadas, e quando não, né, como o próprio Salomão diz, que os muitos conselhos são de grande utilidade para aquele que os tem, porém já o mundo diz que conselho, se fosse bom, não seria dado, né, seria vendido, mas o conselho, ele é de grande utilidade, por isso que é importante nós ouvirmos pessoas que tenham um conhecimento, seja na área qual nós estejamos precisando, né, seja na compra de um veículo, seja na compra de um imóvel, seja para um conselho, e que isso é muito importante, né, não se aconselhar também com qualquer pessoa, alguém que vá de encontro com aquilo que você necessita, que tenha a bagagem necessária para dar a direção. E a dificuldade maior é sabermos aonde nós vamos chegarmos. Hoje estamos aqui cultuando, amanhã saímos daqui, alguns já jantaram, outros não, né? O Guilherme, por exemplo, ele pode não ter jantado, mas um lanchinho ele já fez, né? Ele já se garantiu. Os Guilhermes, viu? O Guilherme lá não escapa também não. Mas assim, e o amanhã temos que voltar a trabalhar, temos que voltar a resolver as coisas, e se temos um tempinho, nós
vemos assim, eu vou aproveitar para fazer aquilo, e sempre estamos atarefados, e sempre temos as obrigações e nos preocupamos, mas se tratando de um momento em que chega a nossa vida, é que encontramos a falta da saúde, os anos vão se passando, né? Semana que vem já vou estar fazendo 27 anos de casado, né? Calma aí, né? Fala, esse irmão tá doido, né? 27 anos de casado, 33 anos juntos com o meu amor, né? Então o tempo passa e começa a vir as dores, começa a vir as necessidades físicas e então começa a vir os medos. Guilherme citou aqui sobre os medos das nossas vidas. Os medos começam a aparecer, os filhos crescendo, né? Já posso dizer hoje, o meu filho mais velho, já 27 anos, a idade do meu casamento, o Lennon, mais novo ali, né, com 24 anos, a Lara com 25, e já todos moços, né, o tempo passando e vem as preocupações, vem os medos, e aonde vamos chegar? Graças a Deus o Senhor nos deu o livro do Apocalipse, o livro da revelação, a palavra de Deus nos mostra, nos orienta, assim como na palavra diz, ao homem está destinado um determinado tempo de vida, né? Passando disso tem o enfado da carne, e depois vem as preocupações, mas e aí, Senhor, um dia vai chegar o tempo em que eu vou sofrer, eu vou passar por essa situação, às vezes para muitos vem sem menos esperar, né? Mas Deus diz para que nós devemos nos aquietar, e nós devemos esperar nele, e saber que ele é Deus. O pecado entra no mundo, e nós encontramos a situação da morte, e fala, por que não poderia ser para sempre? Pois pela fé nós vemos e aprendemos que é para sempre. Mas muitas vezes nós ficamos distante, porque o que falta é a comunhão, o que falta é a percepção, a fé, o que falta é a aproximação do Senhor. Eu gostaria de falar um pouco aqui. Primeiro, vamos estar lendo aqui um versículo em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10. E a partir daqui começa a nossa ministração. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10, diz: naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Amém? Só até aqui. Quem era Davi, irmãos? Nós vemos grandes homens na Bíblia, corajosos, homens fortes, homens que marcaram. Davi que para o cristianismo, não vou dizer idolatrado, né, porque nós sabemos que nós não podemos idolatrar, adorar somente a Deus, mas um homem muito querido, para os judeus da mesma forma, alguém extraordinário, com um grande conhecimento de guerra. Davi, certa feita, seu pai Jessé manda ele levar aos seus irmãos comida, o alimento. Eles se encontravam em guerra, uma passagem muito conhecida, e lá estavam ele em guerra contra os irmãos de Davi, em guerra contra os filisteus, né, o povo de Israel em guerra. Ele leva e ele vê uma situação, um gigante afrontando o povo de Israel, e Davi olha para aquela situação e fala, mas espera aí, quem é este para querer ameaçar o povo de Deus, enfrentar o Rei Altíssimo, né, o Todo-Poderoso, tal? E aí naquela situação ali, não vou entrar muito nessa história,
Ele vai, fala com Saul, tentam colocar a arma dele, mas a armadura de Saul em Davi, mas não era para Davi aquela armadura, não era a medida dele, não eram as ferramentas preparadas para Davi. Então Davi vai com a sua arma que ele tinha ali, que era um alforge com a pedra, e ele vai no nome do Senhor dos Exércitos. Ele derruba o gigante, mata o gigante lá, corta a cabeça dele, toma a espada de Golias, e os filisteus fogem, e em pouco tempo, ali Davi passa a trabalhar com Saul, ele passa a ser o pajem de armas, né, ali de Saul, passa a trabalhar com a família real, começa a lutar, começa a batalhar. Só que o que acontece em determinada situação, Saul começa a ter inveja, ciúmes de Davi, e Davi foge com medo da sua terra, da sua origem. Ele foge para Gate, ali para o rei Aquis. Então, chegando lá, Davi foge para a terra dos inimigos, e aonde ele, ao chegar lá, os servos de Aquis falam: mas não é este Davi, o rei do mundo? Olha a situação. E Davi, ele tem mais medo ainda, porque fala: pronto, não é este Davi, aquele que eles estavam cantando, que Saul matou milhares, e Davi matou 10 milhares, não é este? E Davi começa a ter muito medo, e se faz, como que Davi faz? Ele se faz de louco naquela situação. Aí ele começa a arranhar as portas do castelo, começa a babar ali pela barba. Então o rei fala assim: mas este homem está louco, o que queres? Queres trazer mais loucos da cidade aqui para mim? Basta, leva. Mas Davi fica com medo. Nós vemos aqui, no versículo 11: todavia os conselheiros de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças? Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Então logo Davi se encontra numa situação em que ele foge também da terra de Gate. E Davi, ele vai para uma terra, e Davi vai para uma caverna chamada Caverna de Adulão. E olha a situação. O inimigo lá atrás falou: não é este o rei? E Davi não era rei. Davi não era rei de Israel, nem rei de Israel ainda. E a versão que fala: não é este o rei da terra? Olha como o inimigo olha para a sua vida, irmãos. O inimigo às vezes vê coisas em você que nem mesmo você vê. O inimigo já vê coisas grandes, que a sua capacidade que nem você vê. Lembra no livro de Esther, né, o tio de Esther, Mardoqueu, né, o Naamã queria matar os judeus, manda construir uma forca de, não lembro lá, mas quantos metros de altura, 4 metros, uma coisa, ou 9 metros, eu sei que era bem alta, né? Para quê? Porque era simplesmente um tamanho para não bater o pé no chão e não se apoiar, mas tão alto, porque Naamã já estava vendo o tio de Esther, alguém muito grande. A luz estava incomodando ele. A luz estava acomodando, né? O temor a Deus, ele não estava temendo a homens, não estava se curvando à idolatria, não estava se curvando ao poder terreno, né? E Davi, ele foge, e ele vai para a caverna de Adulão. E no trajeto de nossas vidas, irmãos, eu até anotei aqui, você se encontra num prenúncio de triunfo, seguido de dias muito difíceis. Davi se encontrava num prenúncio de triunfo, seguido de dias muito difíceis. Assim é a vida daqueles que estão no caminho do Senhor. O momento
Ele sabe do triunfo, ele já tinha tomado posse. O que acontece é que Davi se encontrou em tantas situações difíceis, irmãos, mas ele não parou. Tantas situações que queriam parar, mas ele não parou, ele continuou avançando. Ele continuou acreditando naquilo que havia feito a promessa para ele, na promessa em que Deus havia feito através de Samuel, quando vai na casa de Jessé, unge a Davi, e Davi jovem, né, e ele na caminhada e crendo. Então Davi vai para a caverna de Adulão, e lá a família dele vai ao encontro de Davi, né? Olha a importância que nos momentos mais difíceis da sua vida, a família está presente contigo. A família, irmãos, até olhando neste aspecto, às vezes há filhos que não conversam com pais, ou filhos, filhas, pais que não conversam com filhos. Um está com cara virada com o outro, né, está magoado por uma desobediência, por isso ou por aquilo. Mas que a hora que a situação é gravíssima, você pode ter certeza que o pai e a mãe é quem vai estar ali. Os filhos podem estar rebeldes aí nesses mundos loucos de hoje aí, né, tudo. Mas na hora que cair na cama, outro dia eu falei isso para uma jovem, que ela estava revoltada com os pais dela, e somente os amigos dela entendiam ela. Eu falei, teus amigos te entendem tanto, mas se você cair hoje numa cama, num hospital, o que os teus amigos vão fazer por você? Falou, acho que meus pais vão cuidar de mim. Falei, então pensa nisso, faz mais a vontade deles do que a dos amigos, faz mais a vontade do pai do que a sua, porque o que o pai quer é o melhor para você. O que o pai tem é muito além das nossas expectativas, irmãos. Né? Abram comigo aí em 1 Samuel 21, 11. Não, esse aqui eu já li já, irmãos, né? 21, 11 eu já li na sequência aqui. Um outro personagem na Bíblia também, né? O Elias, né? Ele não teve medo de centenas de profetas de Baal, né? Quantos profetas lá, e ele ali naquela batalha lá, ele entrou em batalha espiritual, Deus manda fogo, queima todo mundo, tal, mas de repente Elias foge por causa da palavra de uma mulher. A palavra de uma mulher que fez ele fugir, correr. Deus operou um milagre tão poderoso, né? Assim como Davi, preocupado lá por causa de conversas de palácio, né? Ele foge e vai para a caverna de Adulão. Então vemos, irmãos, que na vida os medos que nos assolam, que tentam contra as nossas vidas, vêm para nos jogar para baixo, vêm tentar fazer com que a nossa situação se torne cada vez mais difícil, mas quando nós nos conscientizamos, assim como Davi, ele estava na caverna de Adulão, a família dele se dirige para lá, e assim consequentemente, começa a dirigir até essa caverna, pessoas endividadas, pessoas infelizes, pessoas problemáticas, pessoas que tinham dívida com o reino e tantas coisas mais. Imagina, irmãos, em torno de 400 homens, e principalmente numa caverna, numa situação, né, onde não havia banheiro. Acho que a Simone ministrou, né? Agora, ele ministrou sobre isso. Imagina um lugar escuro, pessoas ali problemáticas, né? E ainda mais quando está endividado, irmãos, nessa situação, tudo, a tendência é falar mais mal ainda um do outro, é ser mais complicado, porque vem o estresse, vem o nervoso,
a situação, né, financeira traz esses sentimentos, tantas preocupações, né? Precisamos comer, precisamos beber, não queremos ter percas, precisamos pagar as nossas contas, e algo interessante acontece ali. Davi pega esses homens e começa a treiná-los. Então, a partir dali começa a surgir o exército mais potente da terra, o exército mais preparado da terra. Mas antes de Davi preparar esse exército em combate com armas, ele começa a preparar o exército de uma forma espiritual e emocional. E assim nas nossas vidas, irmãos, nós encontramos situações em que nós travamos batalhas e lutamos com nossas forças, mas esquecemos de nos preparar espiritualmente e emocionalmente. Eu não sei a situação que você encontra, os medos que você encontra, mas Deus está preparando a sua vida para você viver algo maior, para você viver algo melhor. E quando você entra no labirinto, novamente, você começa a ver, eu já passei por aqui, e ninguém vai apontar para onde eu devo ir, porque aqui agora é na direção de Deus. E você começa a ir, você começa a avançar, você começa a conquistar novas etapas na sua vida. Há pessoas que não estão passando nem por problema, né? Está com algo que vai resolver no outro dia, já começa a clamar a Deus, já começa, mas não é a hora. A hora é de adorar somente, de glorificar, porque às vezes ela está com um problema desse tamanho, o outro está com um problema de metros, e está glorificando a Deus e está despreocupado, porque o Senhor, o Espírito Santo, quando nós começamos a pegar em intimidade com Deus, Ele nos ajuda, irmãos, a estarmos preparados, a estarmos confiantes, a estarmos convictos de que o amanhã será melhor. Não vou dizer que o melhor de Deus está por vir, para que entenda, né? Já outra situação falei aqui, porque o melhor de Deus já veio. Jesus está entre nós, onde há 2 ou 3 reunidos, ele se faz presente, e Jesus já veio, Ele está no meio de nós, e Ele quer dirigir a sua vida, Ele quer dirigir sua família, e você está fazendo algo hoje glorioso, algo muito importante, e que é algo que nós devamos fazer e ser convictos, que é de estar na presença do Senhor, é estarmos na igreja, é estarmos buscando, é estarmos reunidos com aqueles que vai nos fortalecer no caminho do Senhor, que nos vai dar a condição de estarmos mais preparados. Aos jovens, né, aqueles que ainda não tiveram filhos, aqueles que vão na caminhada, né, isso é como o Salomão diz, né, é ensinar o filho no caminho que deve andar, para que quando ele crescer, ele esteja melhor preparado, ele esteja capacitado, que ele tenha força de permanecer, e se ele desviar, ele tem força para retornar, ele sabe qual que é o caminho, né? 400 homens Davi prepara, então Davi começa a sair para as guerras, Davi começa a sair para as pelejas, e com a adoração, irmãos, com a afirmação, Davi começa a ganhar a simpatia destes homens, e é algo que chama muito atenção. Você, quando levanta um exército, eu acredito que a grande força da igreja é isso, né? Através da adoração, através da humildade, a palavra que nós aprendemos, que vem instruir dentro do nosso coração, que fala na nossa alma, faz nós termos a simplicidade de estarmos em comunhão, de trabalhar na igreja, e o salário nosso é algo que nem a traça nem a ferrugem vai corroer. O nosso salário é muito maior do que possamos pensar e esperar.
Se você for estudar sobre o dízimo, você vai ver que é um ato, vamos dizer assim, é um ato do estudo bíblico que você deveria levar lá em Jerusalém, no templo, quando está os levitas fazendo as ofertas, ou seja, é lá. Mas aí você vai aprendendo, e pelo amor, pelo ensino de Cristo, Ele nos leva a crer a importância do sustento da casa de Deus, irmãos, e você faz por convicção, porque o preço que você paga não se compara aos benefícios que é retornado a você. Não vou dizer o preço que você paga, né? Aquilo que você devolve. Eu prefiro ver desta forma e creio. Então, assim, as pessoas são lapidadas, as pessoas são tratadas, e nós vemos Davi, irmãos, voltando aqui em Davi. Davi começa a sair as batalhas, e um grande gigante, numa certa batalha, chamado Isbi-Benote, um gigante de 6 dedos, ele estava a ponto de matar Davi, enquanto um dos seus soldados, vendo a situação, vai e mata a este gigante. Matando este gigante, veio que a preocupação deste soldado. Então os soldados de Davi se levantam e diz para o rei Davi, que era rei deles no momento: a partir de hoje, você não sairá mais conosco para a guerra, para que não se apague a lâmpada de Israel, para que não apague a luz de Israel. E certa situação, Davi suspira ali e fala, né, acredito que ele poderia estar salmodiando: ah, Senhor, como eu gostaria de beber das águas de Belém, né, dos poços de Belém, mas Belém naquele momento estava sitiado pelo inimigo. Então alguns dos soldados de Davi ouvem aquela situação e pegam à noite e se dirigem ao acampamento do inimigo, vai até o poço, passa entre eles, pega da água, leva para Davi. Quem faria isso? Dando a sua própria vida, arriscando ali o sangue cair na terra. E Davi fala, mas vocês se arriscaram tanto a ponto de ser derramado o sangue somente para mim beber água, essa água que eu queria tanto. Então Davi pega aquela água e derrama na terra, ofertando a Deus. A primeiro instante parece algo tão grosseiro, né? Tanto que eles se arriscaram, o tanto que eles fizeram para trazer esta água para Davi, e ele pega e joga essa água fora. Mas aí o Senhor mostra e leva-nos a entender algo grandioso. Aquilo que Davi tanto queria, aquilo que ele tanto desejava, ele consagra a Deus. Eu não sei o que é que você mais deseja na sua vida, irmãos. Aquilo que está no seu coração, coloca na presença de Deus, mostra a Ele, fala: Senhor, o que queres da minha vida? E você sabe, o Senhor quer o seu coração, Ele quer intimidade com Ele, e que não nos venha faltar isso em nossos dias. E passando esse tempo, para finalizarmos, passando esse tempo de Davi para cá, Davi se torna rei, ele vira o maior rei da terra, ele reina sobre as 12 tribos de Israel, ele une, com tamanha sabedoria. Passam-se os tempos de Davi, passam-se outros tempos, e assim como os soldados de Davi falam assim, para que não apague a lâmpada de Israel, nós chegamos nos nossos dias de hoje, passamos pela passou-se, a vinda de Cristo, a luz deste mundo, chegou nos dias de hoje, e hoje nós também podemos dizer
que a luz, né, Davi morreu, mas a lâmpada está acesa. E a lâmpada, ela está acesa na sua vida, irmãos, né? Jesus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, né? Mas Ele é a luz, né, que ilumina todo ser, todo aquele que busca, é arraigado a Israel, está firmado, né, no caminho de Deus, e está ligado no reino de Deus. Então a luz, ela prevalece na sua vida. Por isso continua firme, continua buscando, continua crendo que o Senhor quer te dirigir por caminhos para que você não tropece por pedra alguma, mas que você seja capaz de suportar as dificuldades, para que você consiga alcançar muitas bênçãos, né? Você consiga alcançar muita alegria na sua vida, e não somente isso, que você consiga transmitir, né, isto para o seu próximo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Podem se levantar, vamos estar encerrando o culto. Pastor, gostaria de fazer alguma colocação? Pastora, amém. Glória a Deus, irmãos, e vamos avançando, né? Vamos em frente, que o Senhor tem muito mais para as nossas vidas, né? Hoje, águas passaram por aqui, e um moinho está sendo movido, né? Então você não perdeu estas águas, e você está sendo movido pelo Espírito Santo. Amado Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Pai. E aqui estamos e nos apoiamos em Ti, Senhor.